Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudem Araújo e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Ainda vou falar do conteúdo que corresponde à unidade 2 do livro de vocês, que fala sobre boas ações. Meninos, nesse capítulo vocês viram um pouco do resumo sobre a diferença entre ética e moral. Em um vídeo para vocês, na prática, eu falei um pouco sobre esses conceitos. Vocês estudaram também um pouco nesse capítulo, um pouco sobre a história de Immanuel Kant. Agora, nós vamos entender o contexto em que Kant ele estava inserido, que era o que nós chamamos de iluminismo. Professor, vai com calma, eu não faço ideia do que significa iluminismo. Tudo bem, eu vou com calma, fica tranquilo. Meus amores, na prática, o iluminismo ele surgiu numa época em que os historiadores chamam de Idade Moderna. Se for para falar de datas, eu não gosto muito de falar de datas, mas para ser mais preciso, didaticamente falando, esse período ele compreende em média 4 séculos, do século XV ao século XVIII. Nesse período do século XVIII, a gente entende como um período onde houve um racionalismo científico, sabe? Iniciado sobretudo sobre o renascimento científico. Isso já é tema de outras aulas. Porém, o grande boom teria acontecido em decorrência do famoso iluminismo. Afinal de contas, professor, o que é iluminismo? Meus amores, o iluminismo ele é um movimento de ideias, sabe? Esse período ele é caracterizado, inclusive, como século das luzes. Esse período ele foi um período não só de movimento de ideias, mas sobretudo também ele foi um movimento cultural. Essa galera fazia reflexões importantíssimas dentro do contexto político e dentro do contexto social da época que eles estavam inseridos. Vejam só o quanto importante, vejam só a responsa. Essa galera acreditava na capacidade racional do ser humano, da razão, sabe? E sobretudo no progresso da humanidade. Não é à toa que eles se autoproclamaram como o século das luzes. Porque eles acreditavam que eles pretendiam iluminar as trevas, sabe? Que era o período medieval, antecessor desse período moderno. Que segundo eles, esse período ele estava atrelado mais à ignorância, segundo eles, né? Havia um certo preconceito sobre esse período medieval, na concepção deles, claro. Então eles acreditavam que essa luz natural ia abranger a todos os seres humanos, que não era mais, nada menos que a razão. Ou seja, ser racional, pensar. Na prática, se a gente for levar um pouco mais em consideração sobre essas pessoas, esses pensadores e esse período, eles privilegiavam mais a vida cotidiana e as relações sociais que aconteciam nela. Eles estavam baseados, sobretudo, do que eles viviam, do que estava mais perto da realidade. E refletiam muito sobre muitos pensamentos, a qual eles pudessem, de repente, trazer um esclarecimento sobre o destino, de repente, da humanidade. Tiveram grandes pensadores e grandes obras. Vou dar um exemplo para vocês, inclusive de um aqui, que surgiu naquele período. Olha o nome dos caras como é difícil: Denis Diderot e Dan Alembert. Não sei se falei corretamente, mas o nome tá aí. Eles criaram o que nós chamamos de enciclopédia. Mas afinal de contas, o que é uma enciclopédia? Vocês já tiveram acesso a uma enciclopédia? Essa enciclopédia, eles tinham a finalidade de reunir um conjunto de ideias e de explicações de alguns intelectuais. Na prática, ideias que pudessem fortalecer esse movimento iluminista desse período. Essa enciclopédia, meus amores, tinha elementos comerciais, elementos que representavam a liberdade humana, reunia também as formas de pensar, de escrever, de publicar e, sobretudo, era uma oposição bem clara à igreja. Vários desses iluministas desse período escreveram muito conteúdo importante do que diz respeito à filosofia, artes, economia, ciência, educação. Na verdade, de uma forma geral, de uma forma mais prática para falar, do saber em geral. Mas vocês pensam que isso foi bem fácil e tal? Não foi tão tranquilo, não. Tiveram oposições. Afinal de contas, os seus ataques à religião e, sobretudo, a oposição à igreja fez com que a publicação dessa enciclopédia tivesse sido proibida muitas vezes em alguns momentos.
Se formos parar para pensar um pouco, dentro aí desse contexto histórico, para quem já viu um pouco sobre Revolução Francesa, que é tema também de outros vídeos, a gente pode pensar um pouco que essa enciclopédia, dentro desse período, de certa forma, pode ter influenciado inclusive a Revolução Francesa, pois trazia mudanças no comportamento político e social, que era uma arma contra o absolutismo. Apesar disso, sempre que a gente pensar um pouco sobre iluminismo, nós não devemos só levar em conta como uma imagem do século XVIII como só apenas sendo o século das luzes, mas também levar em consideração várias perspectivas, ideias, olhares diferentes sobre o que se tem sobre esse tema que é tão importante e que com certeza deve trazer muitos legados e que influenciam inclusive até os dias de hoje. Mas voltando a falar um pouco sobre esses pensadores, houve outros também, como por exemplo Rousseau e muitos outros tiveram obras, publicaram ideias também. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o iluminismo e da importância de entender esse contexto para a gente poder entender a perspectiva de Kant e do que ele fundamentava. Por isso é tão importante ver história. E essa relação que faz história e filosofia, o quanto eu sou tão apaixonado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Tchau! Beijo do tio!